Então, boa tarde aos irmãos, aos que estão presentes, você também que participa online destas aulas aqui, desta classe de novos membros. Nós estamos felizes de estarmos aqui mais um domingo, depois de enfrentarmos mais uma semana na dependência do Senhor, pela graça dEle, na condução dEle, e graças a Deus pela vida de todos. Estamos aqui nesta classe que tem por finalidade apresentar a vocês as principais doutrinas da Escritura, para que vocês possam conhecê-las, refletir sobre elas e no final deste curso, então, tomar uma decisão, se querem se tornar membros dessa igreja ou não. Nós vamos fazer uma oração para que a gente possa iniciar essa classe nesta tarde. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque o teu favor, ó Deus, a tua misericórdia, se renovou sobre nossas vidas mais esse dia, de sorte que estamos aqui reunidos para conhecermos mais ao Senhor, um Deus tão grandioso, que nos amou, que continua nos amando e tem promessas em Cristo de um amor sem fim para a tua igreja, ó Pai. Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus nesta hora a conhecermos um pouco mais do Senhor, da tua palavra, da tua vontade, dos caminhos do Senhor para as nossas vidas, e que conhecendo o Senhor, trilhando os teus caminhos, instruídos pelo teu Espírito Santo, nós possamos descansar, sabendo que o Senhor é Deus, e o Senhor está cuidando na nossa vida. Ainda, ó Pai, que não entendamos tantas coisas, o Senhor é Rei soberano, o Senhor é o Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que está cuidando de cada um de nós, ó Deus. Abençoa-nos nesta hora, dirija o nosso coração e a nossa mente. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos aqui então nesta 10ª aula, estudando o capítulo 9 do nosso livro base aqui, os primeiros passos do discípulo. Há 2 semanas nós já entramos no credo apostólico. Nós vimos ali naquela primeira aula falando informações introdutórias sobre o credo, por exemplo, a sua estrutura trinitária. Depois nós falamos sobre a Trindade. Hoje nós vamos entrar propriamente dito no credo, vendo a primeira declaração que ele faz sobre Deus o Pai. Então olha lá. Isso. Olha só. A primeira declaração aqui do credo apostólico nos coloca diante do Pai, do Criador, do sustentador de todas as coisas, dizendo que Ele é Deus todo-poderoso e tem toda a soberania sobre o universo e sobre as nossas vidas também. Veja, a gente lê lá, primeira declaração do credo: creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. E aí, certamente, quando a gente lê isso, a nossa mente já vai lá para Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus todas as coisas. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Porque esse é o Deus que nós vamos pensar um pouco aqui. Esse é o Deus soberano que se revela a nós na sua palavra, que foi visto na cruz de Cristo, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, que é visto nas promessas que Ele tem para as nossas vidas em Cristo. Esse é o Deus que nós temos sido chamados a conhecer. Nós temos estudado aqui todas as terças aquele livro do J. Packer, O Conhecimento de Deus, que vai nos falar justamente quem é esse Deus, que muitas pessoas dizem conhecer na mente, mas não experimentam vida com Ele. Então hoje aqui, olhando para o credo apostólico, vocês que têm participado desse curso O Conhecimento de Deus às terças-feiras, vai ficar um pouco mais claro ainda quem é o Deus que tem chamado vocês à comunhão, ao conhecimento. Vamos lá. Esse Deus, diz o credo, é todo-poderoso, né? Aquele nome no Antigo Testamento para Ele, que é o El Shaddai. Tem igreja, né, com esse nome. Comunidade El Shaddai. Comunidade do Deus Todo-Poderoso. E esse nome aparece na Bíblia, lá em Gênesis 17, capítulo 1. Abraão tem 99 anos, Deus aparece a ele e se revela a ele como esse Deus aqui, El Shaddai,
o Deus Todo-Poderoso anda na minha presença, ser perfeito diante de mim, eu vou cuidar de você, de todas as tuas necessidades, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, e comigo está o poder para cuidar da sua vida. Esse nome de Deus Todo-Poderoso aparece ali, pela primeira vez em Gênesis 17:1. E o que nós vemos? Olha o que diz Isaías sobre este Deus que é todo-poderoso, que a gente chama esse Deus que é plenipotente, que tem todo o poder. Isaías 46, de 9 a 11, está aí no texto da nossa lição, página 40. Olha como ele se apresenta a Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Olha a onisciência de Deus. Ele sabe do final da história desde o início. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Olha a onipotência de Deus. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Está falando de Ciro, que vai libertar o povo nos dias aqui desta profecia. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito de libertar o meu povo por meio desse rei persa ímpio, Ciro. Também o executarei. Eu vou fazer isso. E a história mostra que Ciro destronou o império babilônio e libertou o povo de Deus. Então, Deus está dizendo aqui, Isaías 46, nesse capítulo que fala da vinda de Deus como aquele que vai libertar o seu povo. Ele é todo poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Olha que interessante. Deus tem a capacidade de anunciar o futuro, justamente porque é ele que escreve isso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, a onisciência, ele sabe de todas as coisas, e ele estabelece um plano e o cumpre. O versículo 10 aqui de Isaías 46 fala isso. Eu estabeleci isso, eu vou libertar o meu povo, e eu vou executar isso, porque ele tem todo o poder para fazer isso. Aqui, ele diz aqui que o homem do meu conselho, ele vai trazer um homem do conselho dele, quer dizer, ele decretou isso, lá na eternidade, isso já estava arquitetado, planejado por Deus, que neste tempo aqui, Deus então levantaria um servo dele, que mesmo sem conhecê-lo, porque Deus usa qualquer coisa para a glória dele, Deus levantaria, porque ele havia decretado. A gente fala, a Deus tem uma vontade decretiva. O que é isso? É o cumprimento dos decretos eternos que ele estabeleceu para toda a história humana, para todo o plano da redenção. Deus na eternidade decretou coisas que aconteceriam, e isso não pode falhar, isso se cumprirá. Esta vontade decretiva de Deus não pode ser contrariada pelo homem. E eu pus aí, a diferença da vontade prescritiva de Deus. O que é a vontade prescritiva de Deus? Veja, quando Deus diz no mandamento, não furtarás, essa é o desejo dele para as pessoas. É a intenção dele, que a gente não furte. Agora, essa vontade de Deus pode ser contrariada? Claro, pelo nosso pecado. Então muitas vezes a gente furta, a gente quebra o mandamento. Essa é a vontade prescritiva de Deus, é a intenção de Deus para o seu povo. Faça isso para você ser abençoado, é o que ele prescreveu na lei. Só que essa vontade prescritiva pode ser frustrada pelo pecado humano, mas não o que está por trás, que é a vontade decretiva. Deus já decretou todas as coisas da forma como elas acontecem. Então, isso nos leva a entender que o que ele decide fica de pé, o que ele não decide não fica. Nenhuma iniciativa de Deus volta atrás. Ele de fato, está falando aqui Isaías 46, faz toda a vontade, porque ele tem o quê? Todo o poder para fazer tudo isso. Você trabalha numa empresa, você tem uma área de atuação, você está limitado dentro da tua área de atuação.
Se você quiser ter influência em outro departamento, você não pode. Deus não é assim, meu caro. Deus atua em todos os departamentos. Ele é plenipotente, Ele é onipotente. Não há quem resista à sua vontade. O seu propósito na história é realizado. Lembra? A sua vontade de decreto, decretiva, que não pode ser contrariada pelo pecado humano. Nem todas as forças do inferno, nem a nossa rebeldia podem frustrar o seu plano, que está lá na sua vontade de decreto. Não pode, isso não pode. Vai acontecer exatamente como Deus quer. Ele faz o que quer, com quem quer, quando quer. Isso significa que Deus é soberano, meus amados. O Deus que se revela na Bíblia, o Deus que foi revelado na pessoa do Filho dele, é um Deus soberano. Isso é um conceito importante. Isso é algo caro na teologia reformada. Lá na Idade Medieval, faziam com Deus o que queriam. Deus era um servo que atendia aos desejos do homem. Os reformadores olharam para a Bíblia e falaram: não, esse aqui não é o Deus que se revelou. Não é o Deus que foi visto em Cristo. Esse Deus é um Deus soberano. Quem está debaixo do controle dele é o homem, e não o inverso. Então aí cunharam essa doutrina que é bíblica, da soberania de Deus. Deus não pode ser contrariado. E esse slide eu incluí. Isaías 43, de 11 a 13, olha o que a gente lê. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Ninguém me impediu. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Olha a afirmação. Ainda antes que houvesse dia, antes que tudo fosse criado, eu estava lá. Eu sou autoexistente, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem pode impedir? Isso é soberania, isso é poder absoluto, isso é controle da história, das nossas vidas. Irmãos, o fato de Deus ser todo-poderoso, de outro lado, não significa que Ele pode fazer qualquer coisa. O que Ele não pode fazer, por exemplo? Ele pode contrariar a sua natureza, que é santa, e pecar. Ele pode mentir. Ele pode falhar no cumprimento do que Ele falou que ia fazer. Não. Então veja, Deus não pode pecar. Olha que interessante. Ele não pode. Ele vive em uma luz inacessível. Ele vive num lugar onde não há a presença do mal, a presença do pecado. É para lá que Ele está nos levando. Para um lugar onde não há nem a presença do pecado. Então a santidade de Deus não combina com o pecado. Por isso que Ele não pode ser autor do pecado. Levítico 11:45, a gente lê assim, está aí no livrinho. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Olha a natureza de Deus. Eu sou todo santidade. Eu sou feito de santidade. Tiago 1,13 vai dizer assim: ninguém ao ser tentado diga, e a gente sabe que alguém é tentado para pecar, alguém é provado por Deus para ter a sua fé fortalecida, mas alguém é tentado para pecar. São coisas diferentes, provação e tentação. Tiago está dizendo da parte de Deus: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta para pecar. Deus não tenta ninguém para levar a desobedecê-lo. Deus prova a nossa fé. Isso é muito diferente, porque Deus não pode pecar, Ele não pode ser atingido pelo pecado, Ele não pode ser tentado. Deus, irmãos, criou tudo perfeito. Sua plenipotência, o seu pleno poder, está nele poder fazer todas as coisas, desde que consistentes com a sua natureza e com o seu caráter. Por exemplo, Ele não pode pecar, Ele não pode mentir, Ele não pode adulterar, Ele não pode negar a sua natureza. Gênesis 1:31, a gente lê assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, porque refletia quem era Deus. Veja, Gênesis 1, o pecado ainda não havia entrado na história.
Então até ali, tudo era muito bom, porque refletia o caráter, a ontologia, a natureza de Deus. Muito interessante, né? Deus Pai é o Criador, o credo está dizendo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos pensar um pouco nisso? Olha que interessante isso aí. Meus irmãos, criar o visível a partir de coisas que não existem, dito de outro modo, a vida da não vida é algo impossível aos homens. Você concorda? Dá para alguém criar alguma coisa a partir do nada? Não dá, não cabe na nossa mente isso. Somente Deus, porque Ele é todo poderoso, Ele pode fazer isso. E é por isso que isso aí, criar todas as coisas a partir do nada, é um dogma de fé, irmãos. É uma aceitação por fé. Por isso que o creio eu creio nisso. Eu acho incrível esse texto de Hebreus 11:3. Olha o que a gente lê em Hebreus 11:3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Como é que você crê, hein? Que Deus criou tudo do nada em 6 dias? É pela razão ou é pela fé? Olha o que está escrito aí. Isso aqui resolve muito problema, até filosofia. Você quer ver? Por que somos criacionistas e não evolucionistas? Por que você crê que Deus criou todas as coisas a partir do nada? E não que tudo evoluiu a partir de matéria pré-existente, de energia? Por que você não crê nisso? Que você crê que foi Deus que criou todas as coisas? Olha lá a resposta. Porque Deus te deu essa fé. Porque muita gente não tem essa fé para entender assim. Entendeu como começa Hebreus 11:3? Pela fé entendemos. A razão para crer nisso é iluminada pela fé. Sem essa fé, você não é capaz de entender. Então agora a gente não precisa brigar com aquele ateu, com aquele incrédulo que fala: como você é inocente. Eu não, eu vim do mesmo tronco que veio um símio, Ok, não vai brigar com ele. Por quê? Ele tem essa fé para entender isso aqui? Não tem, irmão. Isso nos dá dignidade, é ou não é? Você fala: meu Deus, o Senhor me deu essa fé, porque eu não duvido disso. Eu não vim do mesmo tronco da evolução de um animal. Eu fui criado em amor à tua imagem e semelhança. Isso é fantástico, irmãos. Um servo de Deus, um filósofo que viveu no século XII, isso aqui eu incluí, tá? Não está no original. A partir do porque somos criacionistas, eu coloquei. Esse Anselmo de Cantuária foi um filósofo que viveu lá no século XII depois de Cristo. E ele cunhou algo que tem a ver com isso. Ele disse assim: eu não entendo para crer, eu creio para entender. Perceber como é totalmente diferente? Muita gente se aproxima da Bíblia querendo entendê-la para crer. E qual que é o final muitas vezes disso? Incredulidade. Chega na parte do sobrenatural, a pessoa arrepia. Ele fala: o quê? Mas isso aqui não aconteceu de jeito nenhum. Ele está querendo entender com a mente caída para poder chegar a Deus crendo. Não é assim. Esse servo, ele entendeu bem essa situação. Eu creio para que a minha razão seja iluminada pela fé, e daí eu entendo. Irmão, o crente é a pessoa mais racional da face da terra. É o crente que tem a sua razão, a sua capacidade intelectual iluminada, dinamizada, vivificada pelo Espírito Santo, para entender a realidade, o que acontece nos bastidores, tudo que acontece na nossa vida. O ímpio, ele não tem isso. Ele é escravo do pecado, ele é escravo de uma mente caída. O crente, sem dúvida alguma, é aquele que mais pode compreender de fato o que está na raiz de todo problema, do que acontece, o que não acontece. O catecismo de Heidelberg, aquele catecismo reformado, das igrejas lá na Alemanha, no século XVI, na pergunta 26, olha o que está aí:
Em que você crê quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? O que significa isso? Creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo o que neles há, e ainda o sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. A providência de Deus é Ele dando vazão, é Ele trazendo os eternos decretos dele à consumação aqui hoje, é Ele concretizando o que Ele determinou na eternidade. Isso é a providência de Deus. Ele governa o cosmos atuando, aplicando esses decretos eternos hoje. Ele é também meu Deus e meu Pai. Olha a pessoalidade. Ele é meu Deus e meu Pai. É por isso que a oração do Pai Nosso, Mateus 6,9. Pai nosso que estais no céu. Ele é meu Pai, meu Deus, por causa de seu Filho, Cristo. Nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para meu corpo e minha alma, e que Ele transformará em bem todo o mal que me enviar nessa vida conturbada, que permitir que chegue até mim. Tudo isso Ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como meu Pai, como Pai fiel. A crença em Deus não é contrária à razão. Aqui a nossa lição vai mostrar. Porque vocês estão vendo que a gente está falando de fé e razão? Fé e ciência. Isso evoca algum tema para vocês? Muita gente vai dizer que a fé e a ciência são coisas opostas. Não são. Isso é para quem não conhece esse Deus, não conhece a Escritura. A nossa especulação racional decorre dessa sentença do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A Bíblia, meus irmãos, ela é verdade absoluta. A declaração Deus é o Criador, nesse sentido, ela assume um cunho filosófico. Em que sentido? Ora, de que a realidade criada deve ser pensada e considerada à luz de Deus como origem dela. Foi Deus que criou todas as coisas. Olha que interessante. Deus, na filosofia, isso eu coloquei também. Está ali, ó. Não, eu não pus incluído. Mas eu estou dizendo que eu coloquei, porque pode ser que o pastor Misael veja isso aqui e vai falar, mas peraí, isso aqui não estava. Pastor, eu incluí algumas coisas, tá bom? Mas fique tranquilo, está tudo dentro aqui do contexto. Irmãos, na filosofia, ó, eles dizem assim, Deus é a causa não causada. É o motor que dá origem a tudo, sem ser acionado por ninguém. Para dizer que Deus é autoexistente. Ele é a causa de tudo, mas Ele não é causado por nenhuma causa. Muita gente quer especular quem criou Deus para crer nele. Irmãos, Deus é autoexistente. Olha Gênesis 1:1 como Deus aparece. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele já aparece como Deus ali, Elohim. Então Ele é autoexistente. Ele não foi criado, mas Ele tudo criou. Isso afeta a nossa ideia de ciência, irmãos. Veja, e também nos leva a afirmar, a não ter medo das pesquisas científicas. O crente verdadeiro, ele não tem medo da ciência. Ele não tem medo dessa acusaçãozinha bobinha. Ai, a fé é contra a ciência e vice-versa. Nada disso. Nós cremos que a ciência é o estudo daquilo que foi criado por Deus. Nada jamais foi, nem será descoberto que contrarie a Escritura. E aí eu incluí esse parênteses, ó. O que o pastor está querendo dizer aí? Que contrarie que há Deus Criador. Nada jamais será descoberto pela ciência que contrarie esta afirmação, que Deus é Criador dos céus e da terra. E daí, olha só, o que a gente conclui? Eu pensei nisso, ó. A Bíblia, você acha que ela é um livro científico? Deus deu a Bíblia para nos mostrar o que é a biologia, o que é a física, o que é a astronomia, a posição dos astros no céu? Não, Deus não deu a Bíblia para isso. A Bíblia tem um propósito espiritual: revelar quem é Deus, revelar quem é o homem, conduzir o homem à salvação, a Cristo, o caminho que Ele propôs. O propósito da Bíblia é
espiritual, revelar Deus e os seus feitos poderosos. Porque tem gente que quer ver a Bíblia explicando toda a física, toda a ciência. Isso não é o propósito da Bíblia. Agora nós vamos entender algo interessante. Não quer dizer que ela tem que ser desconsiderada na ciência. Ela vai revelar o Criador. E nós vamos ver o que concluiu grandes cientistas que passaram a crer em Deus, depois que se debruçaram sobre a sua área de estudo. A razão humana, como eu já disse, capacidade lógica, é iluminada pela fé, para crer que há um Deus criador e sustentador do universo. A ciência só pode investigar o mundo criado. Por quê? Porque esse mundo tem ordem, esse mundo é coeso, há ordem, há uma compreensão, o que mostra que há uma mente superior por trás de todas as coisas. Isso é importante. É por isso que muitos cientistas, eles criam em Deus. Olha lá, Einstein, Isaac Newton, Johannes Kepler, Galileu Galilei, o Blaise Pascal, um famoso matemático que criou a calculadora. Eles criam em Deus. Por quê? Porque debruçando-se sobre a sua área de pesquisa, o que eles concluíram? Nossa, isso aqui é complexo demais para existir de maneira perfeita. Tem que haver alguém por trás disso aqui, que criou tudo isso aqui. Tem uma teoria hoje, a do designer inteligente, do Marcus Eberlin. O Marcus Eberlin trabalha muito nesse designer inteligente. Ou seja, Deus está por trás de todas as coisas como um designer, aquele que vai esculpindo toda a realidade. Então muitos cientistas, quando olhavam para as leis da física, falavam, não é possível, isso aqui não surgiu do acaso. Não tem como a complexidade, por exemplo, do olho humano ter sido alvo de desenvolvimento de um acaso. Não tem jeito. São milhões de células, de reações, são milhões de coisas. Eles chegam a essa conclusão. Existe um Deus por trás de tudo isso. Mas Deus não apenas cria, mas Ele é criador e sustentador daquilo que Ele criou, que não é como os deístas que dizem que Deus deu corda na criação e se afastou, não sustentando mais ela. Não, como teístas nós cremos que Deus criou e continua sustentando. Ele está aqui sustentando toda a sua criação. E a Bíblia diz que Ele nos criou e nós pertencemos a Ele. Olha o Salmo 100. Vamos ver aqui. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos, porque Ele nos fez. Ele é o nosso autor, o nosso engenheiro. Nós somos uma feitura dele, uma propriedade dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E o que isso significa? Por exemplo, significa que não somos donos de nossos narizes, como está aí. Não somos autossuficientes, nós dependemos dele. Hoje muita gente diz assim, meu corpo, minhas regras. Muita gente diz, eu faço o que eu quero, a vida é minha. Veja, quem diz isso, eu entendo porque a pessoa diz isso, porque ela não conhece Deus. Se ela conhecesse Deus, ela jamais diria algo assim. Nós não podemos olhar para nossas titulações e patrimônios e bens e tudo e pensar assim, eu sou meu dono, eu me fiz. E eu lembrei, esse texto eu pus aí, João 19, de 10 a 11. O que acontece ali? Jesus está diante de Pilatos. E Pilatos pergunta muitas coisas para Jesus. E Pilatos diz assim, diante do silêncio, foi um silêncio ensurdecedor, Olha que legal. Foi um silêncio ensurdecedor, mas o silêncio já não mas é porque incomodou. Foi um silêncio ensurdecedor de Jesus. E Pilatos ficou incomodado. Falou, Jesus, você não sabe que eu tenho poder para te libertar, rapaz? Eu sou Pôncio Pilatos, responde aí. E o que Jesus diz a ele? Se meu pai não tivesse te dado a tua autoridade, você não teria nada, rapaz. Porque foi Deus que deu a autoridade de Pilatos. Mas Pilatos não sabia disso. Ele era um ímpio. Então nós não podemos olhar para as nossas titulações, o que temos e dizer, é meu, eu conquistei, fui eu que fiz isso. Isso veio da mão de Deus. Tiago vai dizer na carta dele, toda dádiva e todo dom perfeito são lá do Pai das luzes,
em que não há variação ou sombra de mudança. Vem de Deus aquilo que temos, mesmo na vida do ímpio, vem de Deus. Crer em Deus como Criador e fonte e de toda boa dádiva, então, é a base da verdadeira adoração. Olha Apocalipse 4:11 aí, ó. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, justamente porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ali, ó, está aqui uma boa resposta para aquela pessoa que muitas vezes diz assim, ó, mas Deus sabia do pecado, por que Ele permitiu? Deus sabia de todo o mal que entraria, da rebelião desse anjo que Ele criou contra Ele, por que Ele permitiu? Porque foi da vontade dEle, porque Ele é Deus, e Ele tinha um plano de resgate, e Ele queria glória na vida de um povo resgatado pelo sangue do Filho dEle, vindos de todos os povos, reinos e nações. Ele queria ser adorado por esse povo, Ele queria trabalhar no resgate de um povo, porque foi da vontade dEle. Agora, irmãos, nós só podemos ir até aí, senão é muita arrogância, você agora querer ditar a vontade de Deus também. E tem muita gente que quer ditar a vontade de Deus, mas o senhor não podia fazer isso. Ô Senhor, pode o barro falar para o oleiro, por que me fizeste assim? Somos caco, irmãos. Então nós temos que ter cuidado quando a gente se aproxima de Deus. João Calvino, ele diz algo interessante nos dias dele, pensando em tudo isso, nesse Deus soberano, todo-poderoso. Ele diz assim, ó: pois até que os homens sintam que tudo devem a Deus, que são assistidos por seu paternal cuidado, que Ele é o autor de todas as coisas boas, daí nada se deve buscar fora dele, de Deus, até que os homens se rendam à soberania, ao governo absoluto de Deus, ó, eles jamais se lhe sujeitarão em obediência voluntária. Vocês entenderam o que ele falou aqui? O que o pecador precisa compreender primeiro? Quem é Deus, a soberania desse Deus, o controle absoluto desse Deus. E aí eu incluí aqui no parênteses, ó, antes de compreender a doutrina da salvação, é preciso compreender quem é Deus, sua soberania absoluta, seu pleno poder sobre tudo e todos. Senão, você jamais vai correr para Cristo. É como começar a ler um livro do final para frente, você não vai entender. Então, por exemplo, quando você encontra alguém cheio de si, olha, eu sou bom, eu sou um bom cidadão. Pergunta para as pessoas, como é que anda a tua vida com Deus? Você vai ouvir de muita gente o seguinte: ah, eu acho que está tudo bem, eu pago meus impostos, eu sou pai de família, eu sou um bom trabalhador, eu procuro ser honesto, eu procuro eu faço eu. Você vai ouvir muito isso aí. Muito bem. Sabe o que você faz com uma pessoa dessa? Não adianta você falar de Jesus, da doutrina da salvação a ele. Por quê? Ele está cheio de si. Quando o jovem rico chegou para Jesus falando assim: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus começou a mostrar para ele? Que ele não cumpria o quê? Os mandamentos. Mostrou a cobiça, o último que quebra todos os outros. Lembra? Por isso que a cobiça é o último, porque quebra todos os outros. Aquele homem confiava nos bens que ele tinha, e diz o texto que ele foi embora triste porque tinha muitos bens. Então, quando você encontra alguém que está muito cheio de si, se a gente for falar de Jesus para essa pessoa, ela vai ouvir aqui e vai sair aqui. Ele vai dizer assim: eu não preciso de Jesus, eu sou bom diante de Deus. O que você tem que mostrar para ela? A perdição dela, os mandamentos, que vão mostrar que ele está perdido diante de Deus, que ele não dá conta de cumprir na perfeição para ser salvo diante de Deus. Aí sim pode haver esperança nessa vida. Aí o Espírito Santo pode tocar esse coração e conduzi-lo a Cristo, que o salvou cumprindo os mandamentos por ele. É o que Calvino está dizendo. Até que todos os homens reconheçam quem é Deus e o que Ele fez, porque você é caído, você jamais vai reconhecer e correr para Cristo. Então, antes da doutrina da salvação, tem que mostrar a doutrina da soberania de Deus. Quem é Deus para as pessoas? Hoje, muitas igrejas desrespeitam Deus, ridicularizam a santidade de Deus. Muitos homens fora da igreja também, mesmo mantendo um discurso, às vezes bíblico, mas desrespeitam com a sua vida a Deus. Por quê? Porque não o conhecem. A base é essa. Então olha a importância
da gente conhecer Deus. É preciso conhecer esse Deus. É a base da nossa vida com Ele. A vida cristã exige noção de um grande Deus, que é Senhor. Ele não é servo. Nós vamos ver na pregação dessa noite. A gente não pode dar ordem a Deus, irmãos. Está cheio de gente marcando hora para avivamento por aí, marcando data, dizendo: Deus faz isso, cura porque eu estou orando, o Senhor vai curar. O que é isso? Não é? Estava muito incomodado. Não é? Marca tudo, dizer hoje Deus vai operar hoje. Mas como se a gente é pequenininho, que aqui é o lugar que Deus descansa os pés, a gente está dando ordem. Se você vir aqui hoje e vai falar, imagina. Deus é o que, irmão, nisso aí? Ele é soberano? Você fala de lá de cima, Deus está dando risada. Tá. Ele olha para os filhos do homem e fala: o que é isso? A gente tem que entender quem é Deus. Aí, não podemos decretar, é Deus quem decreta. Não podemos exigir nada dele, é Ele quem dá as ordens. Quando admitimos isso, aí sim, damos o devido valor a Deus e iniciamos uma vida cristã, assumindo que não há Deus tão grande como o nosso que criou os céus e a terra. Olha que coisa impressionante isso. Isso muda tudo, muda a nossa visão de todas as coisas. Entender que Deus é grande e nós, como disse o Leandro, convém que Ele cresça. João Batista falou quando viu Jesus vindo: e eu, diminua. Damos glória a Deus. Não somos nós que fazemos, é Ele quem faz. Nossa vida não é o registro das nossas façanhas aqui, mas o registro das grandes obras de Deus. E aí eu lembrei lá do Salmo 139:16, irmãos. Olha o que Davi diz lá. Salmo 139:16. Ele está falando da onisciência e da onipotência de Deus. E ele vai dizer assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quer dizer, quando eu não tinha nem forma humana no ventre da minha mãe, o Senhor estava lá olhando. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, todos, cada um deles escrito e determinado. Não só a quantidade, mas o que vai acontecer em cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. Esse é Deus, irmãos. Sobre a vida de Davi, isso é Deus ocupando o trono na vida de uma pessoa. Deus, o Senhor escreveu os meus dias, não vai faltar um respirar, mas também não vai além. E tudo que vai acontecer na minha vida, já está determinado, está escrito lá. Só tem que nos trazer segurança nas mãos desse Deus. E Efésios 2:10, né? Paulo vai dizer ali, um texto que às vezes a gente lê e passa correndo nele, né? Efésios 2:10, pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Agora, para boas obras, para feitos que glorifiquem esse Deus agora, que nos chamou em Cristo. Agora, e essas obras, hein? Somos nós que determinamos elas aqui? Olha o que está escrito aí: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até as nossas boas obras já foram determinadas por Deus para que a gente ande nelas, para que Deus seja glorificado nelas. Então, de fato, irmãos, a nossa vida é o registro dos feitos poderosos de Deus. Entenderam aí? O credo pode e deve ser declamado como um reconhecimento amoroso de quem é Deus. O nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Mateus 6:9, Pai nosso, é o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Nós não pensamos em Deus apenas no passado, lá, Deus em Gênesis, longe de nós, criando todas as coisas, mas Ele está aqui hoje, atuando em nossas vidas, pelo Seu Espírito, na Sua providência diária. Ele é o nosso dono, Ele é soberano sobre nossas vidas, e Ele tem que receber gratidão e adoração. Quando a gente caminha com esse Deus, a nossa visão de nós, do mundo, das dificuldades, irmãos, muda completamente. Muda completamente. Você não está fiado em você, você está fiado em Deus. É nele que você está confiado. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Olha, já acabou. A ideia de que está falando do Deus que criou tudo. Sim. A ciência fala muito da questão que vai chegar um determinado momento que vai acabar a água.
tenho minhas passagens, eu não estou dizendo que é aqui para ninguém está desperdiçando, até porque a gente é mordomo, né? Então a gente cuida das coisas que Deus criou, a gente tenta ter um controle para não gastar necessariamente. Mas eu não acredito no Deus que criou os seres humanos na Terra, tudo que tem lá, e vai chegar um momento que a gente vai ficar sem um bem natural, que é necessário para a vida. Eu não acredito. Eu também não. Acredito. Ó, vamos pensar assim, água é vida, não é? É possível vida sem água? Para os nossos corpos, não. De 70% a 80% da célula humana é água. Então não tem como ter vida sem água. Ok. Se isso chegar a acontecer, Jesus voltou. Já foi. Porque enquanto ele não voltar, vai precisar de gente sendo resgatada pela pregação do Evangelho, para vir adorar a Deus, para vir glorificar a Deus. Então precisa ter água. Pronto. Então não vai acabar. Deus vai fazer a água brotar da pedra. Deus vai dessalinizar a água do mar com algum invento. Ele vai capacitar o homem talvez para tirar o sal da água do mar, que é 3/4 da terra. O problema é que é 97% de água, ainda que a maioria é salgada. Mas ele pode transformar, né? Pode, ele criou o mundo. Acabou. Ele criou o mundo, imagina uma água salgada para tirar o sal. O que é isso, né, Leandro? Se ele chamou um peixe para salvar Jonas e depois de 3 dias vomitá-lo, o que Deus não faz, gente? Desperdiça o tempo da vida todinho acreditando nisso aí, fazendo por onde. Fazendo terrorismo, às vezes. Gente, que terrível isso, né? Esse é um tema interessante, né? É que volta para o sentido das pessoas não conhecerem Deus Criador. Ó. Você conhece Deus Criador? Pronto, Leandro. Perfeito. Perfeito. Na época da pandemia, gente, virou um terrorismo. E eu ouvi muita gente dizendo assim: Jesus vai voltar agora. Porque a pandemia foi algo mundial. Foi algo terrível mesmo. E muita gente, em igreja, eu estava vendo muita coisa na internet, dizendo, agora Jesus vai voltar. Se preparem, gente, Jesus vai voltar. Ele pode voltar amanhã, no domingo agora. Virou um terrorismo. O pastor fez até um pastoral sobre isso lá. Calma, gente. Veja, se nós morrermos na pandemia, para onde é que nós vamos? Nós vamos para o céu, nós vamos para a glória. Meu irmão, se Jesus não voltar antes da tua morte, deixa eu te dizer uma coisa, você vai morrer em algum momento, não tem jeito. Tão certo quanto amanhã é a nossa morte, né? Claro, se Cristo voltar antes, ele nos leva sem nós isso. temos que viver de certa forma que a morte vier, que está acreditado em Cristo, então não tem que ter desespero da morte. Exato, exato. E muito crente desesperado, não saíram mais de casa, deixando de viver, não tendo nem força para orar. Terrorismo evangélico. Muita gente aí com pré-milenismo, as doutrinas mileniais ganharam a praça. Foi uma loucura. Calma, gente. O que é isso? Vamos ter conhecimento de quem é esse Deus. Isso muda tudo. Nós estamos caminhando na mão dele. Então, ó, lá no dia lá da profissão de fé, vamos perguntar isso, né? Vocês creem em um único e verdadeiro Deus, o Pai, o qual do nada fez o céu e a terra e tudo que neles há, e os mantém governando todas as coisas? Sim, não é? Se você quiser se aprofundar mais nessa questão da Deus como Criador, na página lá da Igreja Presbiteriana de Rio Preto, tem um curso. Você vai entrar na página, tem um link assim, ó, cursos. Você clica lá, novos cursos, você clica lá, vai aparecer esse curso para você se matricular, caso você queira pesquisar um pouco mais sobre a criação e a queda. Lá você vai ver um pouco mais sobre a exposição desse Deus Criador, tá bom? Vamos fazer algumas atividades? Olha lá, ligue as declarações à esquerda com as respostas corretas à direita. Só tem uma, hein? Então vamos ver a declaração. Este estudo sobre a primeira declaração do credo apostólico pode ser dividido nas seguintes partes. Deus é todo-poderoso e soberano? Ok, falou sobre isso, né? Deus é todo-poderoso e criador sustentador do universo? Cheirou mais. Deus é todo-poderoso e digno de adoração? Claro que sim, se ele é todo-poderoso, ele é digno de adoração. Deus é triuno? Falou sobre Deus triuno nessa lição? Então qual que é aqui? Deus é todo-poderoso e criador, sustentador do universo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tá? Deus como Todo-Poderoso Criador, essa aí, ó, é uma declaração acadêmica, científica ou é um dogma de fé? Olha lá, Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que Deus criou todas as coisas.
A primeira afirmação do credo significa: Deus me criou e sustenta, por isso eu devo adorá-lo? Ou Deus me criou e me sustenta, por isso posso orar decretando que Ele me conceda a bênção? Não dá, né? Claro que é a segunda, né? A primeira, Deus me criou e sustenta, por isso eu devo adorá-lo. Então, vamos recitar a primeira declaração do credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra. Ok, no final do credo nós vamos falar o credo inteiro, se preparem. Vocês vão conseguir, gente, vocês vão ver, tá bom? Vamos orar para encerrar aqui? Ó Deus, nós te damos graças, Senhor, por este tempo que nos deste aqui. Que o Teu Espírito possa, ó Deus, gravar na nossa mente e no nosso coração a grandeza do Senhor, a soberania, a autoridade absoluta do Senhor sobre nossas vidas, para o nosso bem, não para limitar, Senhor, uma pretensa autonomia nossa, não para cercear a nossa pretensa liberdade, porque, ó Senhor, liberdade verdadeira nós só temos contigo, ó Deus. Nós te damos graças, Senhor, porque viestes a nós, porque o Teu Espírito tem nos instruído a cada dia. O Senhor tem caminhado conosco, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sido Deus provedor de nossas necessidades. Recebe a adoração do Teu povo e se revela a nós na beleza da Tua santidade cada dia mais, Senhor. Nos prepara, ó Deus, agora para o culto de adoração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.